Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas. E nada disso seria possível sem o nosso patrocinador, a Repinte, especialista em restauração predial. E se você ainda não pegou um orçamento com eles, não conhece o trabalho deles, entre no site, vocês vão se surpreender. E o programa de hoje está incrível como sempre, mas esse está com um toquinho diferente. Pelo que eu entendi, é algo que vocês vão se identificar muito. E para você que já nos acompanha, por favor, curta, comente e compartilhe. Me ajude a divulgar, difundir o conhecimento para todo mundo nessa nossa comunidade, esse país enorme que está passando a morar em condomínios. Bom, temos aqui no estúdio hoje Luara. Luara, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigada. E temos aqui a Luanda. Luanda, seja muito bem-vinda. E sim, eu também fiquei confuso. Então nós temos a Luara e a Luanda. Que nomes bonitos, diferentes, tá? E próximos. Então conta um pouquinho pra gente, Luanda, o que tá acontecendo? Não, na verdade, ela me chamou pra cá, né? E agora eu imagino, né? Porque a gente teve uma discussão semana passada. E eu espero que você não me chamou aqui pra falar de seus hábitos. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. De acumuladora. Vocês são amigas há muito tempo? Nós somos primas. Ah, vocês são primas? E por parte de mãe. Desde criança, passaram muito tempo juntos? Sim, passamos a infância juntas. Eu tive uma infância privilegiada, graças a Deus. Minha família era bem unida e eu tive a oportunidade e o privilégio de passar aí bons momentos com meus primos, e é uma coisa que enriqueceu muito. A minha família acabou sendo muito mais unida. Que bom ver vocês aqui e espero que continuem unidas, por favor. Luara, você poderia explicar então um pouquinho para a gente o que está acontecendo? Então, eu gosto de enfeitar o nosso hall, sabe? Deixar mais organizado, mais bonito. Mas ela não gosta, não sei porquê, sabe? É algo que eu acho que deixa mais interessante, que mostra nossa personalidade logo na entrada da casa, sabe? Do apartamento. Sua personalidade de bagunceira, né? Porque esses dias eu tropiquei na sua tralha, naquela moldura horrorosa, né? Me arranhei toda. Você acha isso legal? Aquilo ali tá virando o quê? Ferro velho da mãe Lucinda? Pelo amor de Deus. Não é isso, amiga. Eu pensei que você gostasse. Gostar daquilo, daquela tralha? Gostar de me ralar toda aquela bagunça? Não tem como, não é só seu, Raul. Eu quero que você entenda. Eu abro a minha porta e já vejo aquela zona. Por que você não abre, sei lá, uma loja de esculturas? Ali não é lugar para isso. Ali tem pessoas que moram, não é só você. Você acha que eu também não queria enfeitar do meu jeito? Mas eu tenho coisa para fazer. Eu não sou artista, eu não faço essas artes, né? Porque para mim não é arte, para mim é algo que impossibilita a gente de passar pelo hall, né? Eu me machuquei feio, tá? Tropiquei feio. Peço desculpa. Você, como minha prima, não teve a coragem, a audácia de ir na minha casa, saber como é que eu tava, tá? Toda arranhada. Gente, deixa eu só um minutinho. Maurício, por favor, eu vou chamar uma pessoa, nosso mediador, para ajudar. Maurício, seja bem-vindo. Maurício, temos a Luanda e temos a Luara. São duas primas que moram no mesmo condomínio e no mesmo andar. São vizinhas de andar. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Luara, no andar de vocês, apenas os 2 apartamentos ou tem mais apartamentos, tem mais portas? Tem mais apartamentos. Tá. E aí, o que está acontecendo, Maurício? Pelo que eu entendi, por favor, Luana, me avisa, ou Luara, a Luara é artista e ela está colocando algumas das obras de artes no hall, na área comum. Porém, a prima Luanda já tropeçou, já caiu, se machucou pela quantidade ou pela posição com esses objetos. Pelo que eu estava acompanhando um pouco a conversa delas aqui, né? Não é só uma questão de gosto, questão de aceitação, né, do que ela
considera como adequado para a decoração do hall, né? O que seria do amarelo se todos gostassem do azul. Mas o que nós estamos tratando aqui, Renato, não tem muito a ver com a questão de gosto pessoal ou com a identificação, né, com a arte que a Luara gosta, o que ela faz. A gente está tratando aqui de uma situação que vai além, né? Tratando de riscos dentro de um hall onde, né, até a legislação trata desse assunto. Vou dar um exemplo para vocês. Tem na legislação. Tem lei. Bom saber. Imagina só se o prédio começa a pegar fogo. E aí, nessa correria... Há possibilidade. E na correria... Olha, você num dia normal, tropeçou e se cortou. Imagina todo mundo descendo, correndo, passando nesse hall pelas escadas, com coisas ali. Vai ser um show de punk rock, misericórdia. Então, é por isso que a gente não pode utilizar o hall, que é uma área comum. O hall é uma área, para você que está assistindo a gente, o hall é considerado uma área comum. E aí, que eu queria frisar, eu queria até conversar com vocês, existem 2 tipos de hall. Você tem aquele hall que é apenas, que o pessoal chamava antigamente de social, que você tem a porta do elevador e apenas a porta de entrada que dá na sala das unidades. E a gente tinha também o outro hall, que o pessoal chamava de serviço, que saía pela cozinha, era de serviço e dava ali, e que antigamente, na maioria dos condomínios, antigamente, você tinha as escadas ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia você já tem um hall único, tá? Todo mundo entra ali no mesmo, e neste mesmo hall tem a escada. Então, quando tem a escada, o que acontece? Exatamente, é rota de fuga, né? Não é permitido nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de barreira ou algo que possa trazer uma situação de risco numa saída, numa evacuação emergencial. Então, o que nós vemos hoje, assim, muitos moradores nessa intenção de vamos melhorar o nosso hall, vamos deixar ele mais bonito, porque a construtora ela entrega aquilo num padrão, né, para todos os moradores e o mais clean possível, né? Tanto por relação à questão do que a legislação determina e aquilo que também o regulamento interno, a convenção do condomínio trata. Porque para haver qualquer situação de alteração do hall, precisaria ter um consenso, primeiro entre os moradores, algumas convenções e regulamentos permitem esse tipo de atitude, mas na parte decorativa, sem a questão de colocação de objetos ou algo que possa ser um problema no caso de uma evacuação, uma situação emergencial. Quantas vezes eu bati na porta dela e ela não estava em casa? Ficava igual uma boba da corte ali. Ela estava pela rua procurando esses materiais para ficar fazendo... Acho que é arte isso, né? Mau gosto. Mas, Luanda, eu fui tua prima. Mas eu fui negligenciada, priminha. Fui negligenciada por você. Desculpa, prima, mas eu gosto das minhas artes, sabe? Eu acho legais elas. Mas você viu que eles acabaram de dizer que tem uma legislação, não é? Vai para muito além do meu gosto, né? Tem uma legislação que proíbe isso. Ele usou o termo pegar fogo, todo mundo corre pela escada, tá suas bagunças. Eu num dia como caio, tropeço na sua estrutura ali, na sua escultura. Imagina um monte de gente correndo por causa de fogo, criança. Você acha legal isso? Não, eu indo pra muito além, porque eu tava só na minha bolha mesmo. Peço até desculpa pela minha ignorância de não saber dessa legislação, porque eu tava na minha bolha. Questão de gosto, mas agora vai para além, né? Muita gente acredita que essa questão de padronização de fachada, das áreas comuns do condomínio, é só na área externa, que não está envolvendo ali os apartamentos, as unidades que são vizinhas. Mas isso se aplica principalmente para essa área, para a parte interna também, que é uma área comum, é considerado também como fachada. Não pode ter nenhum tipo de alteração nesse sentido, sem que haja ou uma aprovação em assembleia ou um consenso entre os moradores. Nossa, peço até desculpa pela minha ignorância. Até mesmo, por exemplo, Luara, pintar, vamos supor, tá? Vamos supor, no prédio de vocês, o andar de vocês é um branco. E aí vocês duas, de acordo, concordam em pintar de azul. Mesmo assim, vocês têm que ver se a convenção permite, tem que conversar com o síndico. Por quê? Porque tem que ter tem que estar uniforme em todos os andares. Existem condomínios que pode, existem outros que não. Tá tudo detalhado no documento, né? A cor. Sim, certinho. Sobre essa legislação, eu não sabia exatamente que não podia. Mas sobre a questão dos incêndios, eu acho que é uma possibilidade que pode acontecer em qualquer lugar. E eu acho que não se justifica
como um empecilho para me colocar minhas obras de arte, sabe? Eu acho que isso não é justificável. Eu vou te dar uma sugestão legal, olha só. Por que a gente, junto com você, a gente não vai numa conversa com o síndico e a gente vê se não tem algum espaço, por exemplo, no salão de festas, o hall lá embaixo, amplo, sabe quando você vem andando pelo térreo e tem aquele espaço com sofás, com tudo? E a gente poderia expor algumas das suas obras, de maneira temporária, para que todos os moradores possam ver. E não apenas vocês. Essa é a ideia que eu tava tendo aqui, martelando na minha cabeça. Sim, é boa ideia. Dela deixar pelo menos umas 2, e pequenas, sabe? Gente, Não, lá embaixo. Não, calma. Lá embaixo. No hall, não? Não é no hall. Não pode, de forma alguma. Nenhuma. O que eu estou mencionando é, na área comum, lá embaixo, no térreo, quando você abre a porta e aí você tem aquele espaço enorme com sofás, que você tem... Ali não... Exatamente. Conversando com o síndico, se ele permitiria que ela expusesse algumas das artes dela. Desculpa, eu não conheço a tua arte ainda, vou querer conhecer, obviamente, mas vamos supor que ela tem alguma que não tem problema de ficar do lado de fora no jardim. Sim. Porque, obviamente, acho que tem coisas que não podem ficar no sol, na chuva e tal, mas que tenha. Cara, colocando um pedaço do jardim, isso tudo tem que ser conversado com o síndico, e ele permitindo, seria excelente. Embeleza o condomínio, que é uma exposição para você. Seria legal, uma possibilidade. Eu acho que ninguém vai se opor a isso, né? Talvez agora no hall... O que você precisa ficar claro para vocês, assim, qualquer questão de decoração, de gosto, etc., dentro do seu apartamento, é um direito de propriedade que todo condomínio, todo morador tem. Ele pode decorar o apartamento dele desde que não faça nenhuma alteração na estrutura. Se for uma construção de alvenaria estrutural, por exemplo, não pode ser feito nichos, não pode ser feito nada que possa prejudicar a estrutura do condomínio. Mas a parte de decoração dentro do apartamento é um gosto individual de cada um, né? A partir da porta para fora, aí já estamos falando de uma área comum. Então, existem regras, tem que ser seguida, tem que ser verificada com antecedência para não criar esse tipo de situação. Porque além de colocar um problema de situação de acidente ou um risco maior, no caso de um princípio de incêndio ou uma situação de evacuação, pode trazer uma consequência mais grave. Mas isso também pode refletir uma penalidade por parte da administração do condomínio, aplicando uma advertência, determinando um prazo para que isso seja retirado e não atendendo até Isso é possível? Sim, Luara, você poderia, dependendo se o teu síndico tivesse visto isso antes, ele poderia ter te notificado e, na sequência, te dar uma multa. Nossa, não sabia. Bom saber, né? E a maioria das pessoas não sabem. As pessoas fazem na maior boa vontade, tipo, vamos alegrar, vamos deixar uma coisa mais agradável, ou mais... E acaba que é a legislação que não deixa, não é o síndico. E que síndico? Não é ele, gente, tem a legislação. Então, por exemplo, existe uma documentação, chama-se ABCB, aqui no estado de São Paulo. Tem outro nome em outros estados, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. E o bombeiro, quando vai fazer vistoria, se tem coisas nessa área no hall, ele não dá essa documentação, ele notifica que você tem que tirar. Enquanto você não tirar, ele não te dá não pode nem levar para o pessoal, né? Exato. O síndico. Não tem como. Então, assim, pode nem levar pro pessoal. Quando o seu síndico falar, gente, isso não pode, pergunta, mas por quê? Eu quero só entender qual é a legislação, me ensine, eu quero aprender. E o síndico vai ter todo o prazer em ensinar, porque quanto mais pessoas souberem disso, mais fácil a vida de Eu tô envergonhada porque eu estou certa sem saber, né? E muitas vezes não é só também com relação a questões decorativas, vou colocar um quadrozinho porque não vai atrapalhar em nada também, precisa verificar se é permitido ou não, via de regra não é, mas tem condomínios que até o tapete, o capacho de piso é proibido. Mas você sabe por quê, né? Sim. Correndo, você passa num tapete, a primeira coisa a escorregar é o tapete. Então tem que ver com o síndico. Tem que ver no seu prédio com o síndico, por quê? Porque ele conhece a convenção. A convenção é a maior lei que você tem no teu condomínio. Abaixo dela vem o regimento interno. São os dois locais que vocês vão procurar as regras do que se pode, do que não se pode. Então, por exemplo, horário de usar, sei lá, uma piscina, de usar alguma coisa, está tudo no regimento interno ou na convenção. Então, o síndico nunca tira as coisas da cabeça. A gente acha, não, esse síndico tirou da cachola. Não foi. Eles seguem a convenção e o regimento interno. Da porta para fora não é nossa, de todos. Exatamente. Né? Queridinha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. São primas.
E o resto da família está unida contra vocês ou não? Sim, nossa família é unida, por isso que a gente conversa muito, né? A gente Além tem de muito ser, diálogo. além de ser prima, a gente é muito amiga, sabe? Muito próximas. Nós temos as nossas discordâncias, né? Normal. Mas assim, ela chegou aqui, eu não sabia que era esse. Eu suspeitei que fosse esse assunto que ela viesse tratar para vir tratar aqui. Eu pensei, né? Mas acertei, né? Acerto sempre sem querer, né? Gente, eu queria elogiar vocês primeiro pela amizade que vocês têm e pelo fato de serem família. Pessoal, esquece o fato que elas são famílias, elas são vizinhas. Se as vizinhas podem ser amigas, você também pode ser amigo do teu vizinho. Esquece, ele não é um número, ele não é o apartamento 30, 40, 50. Ele é alguém que pode te ajudar. Uma situação de emergência, primeiro socorro vai vir de parte de quem? Muitas vezes é o próprio vizinho, que já conhece os hábitos, né, de cada morador e que pode, numa situação emergencial, sofrer um socorro. Então, essa relação de vizinhança ela precisa ser a melhor possível. Eu tô tão aliviada. Obrigada, tá? Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês duas. Obrigada. A Luana e Luara. Maurício, maravilhoso ter você aqui, mas a gente só tá aqui por quê? Repente. Gente, sem a Repinte, toda essa informação que a gente consegue passar para vocês não seria possível. Então, se vocês estão assistindo, poxa, vejam o site da Repinte. Se o seu condomínio precisa de qualquer tipo de pintura, de restauração, peça um orçamento. É um serviço de qualidade, senão a gente não estaria aqui indicando. Muito obrigado a vocês. Não esqueçam, curta, comentem e compartilhem. Comentem, porque a gente quer um feedback para a gente saber se vocês estão gostando, se está fazendo sentido para vocês, como que a gente pode melhorar e principalmente, se você tem um problema, coloca lá que a gente traz você para cá. Um beijo no coração de vocês e até a sexta-feira que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.